Aí, moçada, aqui é o professor Miranda, do Oficina do Estudante. Vou dar uma dica para vocês pensando um pouquinho no Enem, tá ok? O Enem, na verdade, não tem segredo, né? Quando ele foi formado, quando ele foi lançado, o Enem, a ideia inicial era principalmente avaliar as competências. Nesses últimos anos, à medida que as universidades federais elas estão adotando o Enem como seu método principal de seleção de alunos, de seleção de estudantes, a gente vê que o conteúdo tem se tornado um pouco mais denso. Em História, tem uma habilidade que continua sendo muito presente e muito necessária. Não só para a História, mas para a Geografia também, né? É você ler textos, conseguir analisar os textos, extrair dos textos algumas informações importantes para você poder responder. Isso se assemelha muito ao que os próprios vestibulares pedem, então você não vai ter tanta dificuldade. Em outras questões, o Enem está começando a explorar mais o uso das imagens. Lembre que a imagem ela é um documento histórico e você tem que saber interpretar a imagem e relacionar ao período no qual ela está inserida. Então, quando você pegar uma questão com texto e com imagem, sempre tomar bastante cuidado, ler com calma e perceber os detalhes. Do texto você vai tirando algumas informações, vai grifando aquilo que você acha mais importante e da imagem vai prestando principalmente atenção no que ela pode te dar de informação histórica, quais referências históricas você tem dentro das imagens. Tabelas, gráficos não são tão comuns em questões da área de história. Às vezes aparecem, por exemplo, comparando produção de café, produção de açúcar, ciclos econômicos brasileiros. Mas você que já está acostumado a analisar tabelas e gráficos em outras áreas, não vai ter nenhuma dificuldade em História e em Geografia. Esse ano, a gente teve, ao longo, desde janeiro, na verdade, um processo muito forte de transformação do chamado mundo árabe, né? Aquela área do norte da África onde você tinha grandes ditaduras, a gente percebe que vários movimentos de inspiração popular, principalmente entre os jovens, né? Usando Facebook, usando outras mídias sociais, eles começaram um processo de derrubada das ditaduras, desses governos autoritários que vieram do final do período colonial, do final do período do neocolonialismo. Até hoje, e a gente começa a perceber a penetração nesse mundo árabe desse conjunto de valores que nascem com a democracia ocidental, principalmente a democracia americana. Então é perceptível que esse ano, esse talvez seja o grande evento que pode cair no Enem para você. É te pedir para analisar, para tentar descobrir como que essa primavera árabe está começando a aproximar aquilo que antes estava sendo bastante afastado pelo terrorismo, que é o mundo ocidental e seus valores, né, que a gente, de certo modo, tem vinculados à Grécia Antiga, à Roma Antiga e principalmente à cultura americana, e esse outro lado do mundo que é oriental, que cresceu dentro do islamismo com seus valores, com sua cultura. De certo modo, pode ser uma aproximação, mas lembre-se, nesse caso, muitos grupos que estão fazendo essa transição de poder também tendem para o radicalismo. Tá ok? Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Boa sorte no Enem. Tomara que dê tudo certo e principalmente confiança. Você está bem preparado e você tem as ferramentas básicas para tirar uma nota muito boa. Boa sorte, um abraço para todo mundo.